alegria muito grande receber, de alguma maneira, toda a comunidade acadêmica, a comunidade de Campinas e região, para um evento que, para nós, é muito, muito importante. Eu, enquanto estudante de Direito, aprendi que a universidade é um espaço de ensino, de pesquisa e de extensão, mas eu confesso que, enquanto estudante de Direito, eu pouco compreendia a dimensão do que as coisas, de fato, representavam para além do ensino. Ao longo do curso, consegui entender muito bem o que era pesquisa, desenvolvi pesquisa, mas eu confesso que a extensão era algo que ainda era um tanto quanto obscura para mim, enquanto estudante. Depois, enquanto professor, fui aos poucos entendendo um pouco melhor como que a universidade poderia, de fato, desenvolver essas três dimensões e, sobretudo, a importância de se conjugar essas dimensões. O ensino, a pesquisa e a extensão não podem ser estanques e, portanto, a universidade tem a missão de desenvolver ferramentas, instrumentos para que nós, professores, e principalmente os estudantes, possam ter a compreensão que eu não tive, do que é a dimensão do ensino, da pesquisa, da extensão, e como a relação entre essas dimensões é importante para que a gente possa cumprir com o papel, que é o papel da universidade, e, em especial, o papel da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que, tenho certeza, vai um passo além daquilo que a universidade, enquanto modelo, propõe. Então, esse ambiente do escritório de assistência jurídica permite congregar, é mais um instrumento que consegue congregar o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente já tem recebido, o escritório está em funcionamento, a gente já tem recebido as pessoas aqui, os estudantes que aqui estão, e é muito gratificante falar em nome também dos estudantes que estão aqui no dia a dia, já estão tendo contato com a prática, desenvolvendo as suas habilidades, principalmente aquelas que têm em sala de aula, e, portanto, isso já está frutificando, e a gente tem certeza que depois desse ato formal de inauguração vai frutificar ainda mais. Eu queria, após essas breves palavras, agradecer enormemente a presença de todos, saber que estamos sendo prestigiados por essa comunidade nos dá ainda mais ânimo para que nós possamos desenvolver as nossas atividades, desenvolver essa missão que aqui a gente tem desenvolvido. Eu queria, nominalmente, e vou fazer de forma resumida, porque autoridades todos são, mas eu queria, de forma muito sucinta, agradecer, primeiramente, a presença do Dr. Wallace Sabaini, pró-reitor de controle acadêmico, que está aqui representando a reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para nós aqui de Campinas é uma honra saber que a reitoria está conosco. De fato já sabíamos, mas a sua presença é muito importante para que todos nós possamos ter essa dimensão do apoio da reitoria. Queria agradecer também a presença do professor Anaor Donizete Carneiro da Silva, diretor do Centro de Ciências e Tecnologia, com um agradecimento todo especial, porque o professor Anaor tem dado todo o apoio para tudo aquilo que nós pensamos como um elemento importante para que o curso tenha um destaque, tenha uma dimensão que merece ter pela qualidade da sua estrutura curricular, dos seus professores. Professor Anaor, publicamente agradeço pelo apoio, pelo incentivo. O professor Anaor é um incentivador e um apoiador de primeira hora para todos os projetos, não só do curso de Direito, mas de todos os cursos desse centro. Queria também agradecer a presença do Dr. Peter Panuto, Dr. Peter, secretário municipal de Justiça, e que aqui representa o prefeito municipal, Dário Saad. A gente espera, Dr. Peter, contribuir para aquilo que o município tem em termos de carência de demanda, para um serviço jurídico de qualidade, para que a gente possa cumprir com essa nossa missão. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço também à doutora Luciana Freitas, professora da casa, presidente da subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse escritório só pôde funcionar a partir do convênio que estabeleceu com a Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, ter a OAB por trás dessas atividades para nós é mais do que uma formalidade, é materialmente muito importante. Queria agradecer a presença do senhor Márcio Tadeu Demarque, que vem aqui para nos conduzir numa devocional. Ele é pastor presbiteriano, advogado
e assessor jurídico da Igreja Presbiteriana. É uma alegria recebê-lo e poder contar com a sua presença e com a sua intervenção. A universidade confessional que obviamente, não só por uma formalidade, também pela importância material do ato, contar com a sua presença aqui. E as demais autoridades, agradeço a todos pela presença, professores dessa casa, professor Jonatas, que é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor catedrático do curso de Direito da Universidade de Coimbra, professora Carla, professora Catarina, que também vem de Coimbra nos prestigiar, doutor Jonatas, é uma alegria tê-lo aqui, saber que o senhor está conosco num momento tão importante para nós também é de muito valor. Doutor Eduardo Mange, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. A Associação dos Advogados de São Paulo é uma entidade muito grande, extremamente importante na advocacia, não só do Estado, conversávamos agora há pouco, mas a nível nacional. Ter o apoio da ASP também nos é muito importante. E todas as autoridades presentes, se eu for nominar todas, a partir da importância de todos os senhores e senhoras, ficaríamos aqui durante muitas horas. Eu queria, antes de passar a palavra para o reverendo Jabes e para o doutor Márcio, agradecer nominalmente a professora Benedita. A professora Benedita é coordenadora adjunta para o Núcleo de Prática Jurídica e, portanto, é a pessoa que está aqui no dia a dia, responsável pela condução dos trabalhos. E na figura da professora Benedita, eu queria dizer da minha grata satisfação de tê-los e tê-las aqui, estudantes do nosso curso, e que com grande carinho, né? Carinho é a palavra mesmo, e dedicação, vem aqui todas as semanas e são as pessoas responsáveis por colocar isso aqui em funcionamento sob a batuta da professora Benedita. Sem maiores delongas, então, agradecendo mais uma vez pela presença de todos, eu vou passar primeiro a palavra para o reverendo e depois a gente segue no nosso caminho. Reverendo Jabes, muito obrigado, viu, pelo apoio de sempre e mais uma vez conosco aqui. Okay. Minha gente querida, é o seguinte, quando a professora Benedita, com toda a simpatia dela, veio falar com a gente, e ali no CCT a gente começou a pensar e sonhar com esse momento, nós pensamos assim, sobre todo o programa, toda a atividade, a professora Benedita muito carinhosamente me convida para vir aqui toda semana, para trazer um exercício devocional para o pessoal que está aqui, às quartas e quintas. Eu tenho uma honra, então, de estar com vocês. E quando a professora falou sobre esse espaço, e a gente sonha algumas coisas juntos, né, professora, sobre o atendimento à população, à comunidade, sobretudo aos mais carentes. Então, o nosso coração se enche de inúmeros projetos e sonhos juntos. E esse espaço é um espaço muito bonito, porque é um espaço que vai, então, aliar o atendimento à população, a preparação acadêmica, um espaço tem sido aqui um espaço tão agradável. E aí nós pensamos assim, não é comum abrir o exercício devocional para alguém que não seja capelão. Mas aí eu pensei assim, num texto bíblico, reverendo Márcio, que diz assim que há amigo mais chegado que irmão. E eu tenho aqui na figura do Dr. Márcio, que é meu amigo e pastor, e é advogado de longa data, amigo para muitas horas, em convidá-lo, porque além de ser advogado, além de ter uma formação acadêmica, ele também representa a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a mantenedora do Mackenzie, e representa como assessor jurídico. Mas sobretudo porque nós temos essa ligação. E o nosso sonho é que esses espaços aqui no Mackenzie, que estão sendo abertos, sejam um espaço de amizade, de congraçamento, de alegria, de crescimento. Então, eu tomei a liberdade de convidar o Dr. Márcio, pastor, para que também possa, além de trazer uma palavra da Escritura, da Bíblia, também possa trazer uma palavra como representante da Igreja Presbiteriana do Brasil também aqui entre nós. Dr. Márcio Tadeu Demarque é quem eu passo a palavra. E a minha gratidão, viu, pastor? Muito obrigado. Eu estou um pouco incomodado de dar as costas para vocês.
Dizem que anjo não tem costa, mas eu nunca acredito nessa Quer história. ficar aqui? Fica aqui. Então eu vou ficar ali. Não importa. Então, boa noite a todos. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, como o reverendo Jabes falou, e me sinto muito honrado por esse convite para compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus. Ele já me deu o horário, então fiquem tranquilos, porque não vou me estender muito, apesar de que eu gostaria muito de trazer a vocês uma palavra das Escrituras Sagradas que tem a ver com o sentido desta casa. Não teria sentido eu vir aqui apenas fazer uma oração, mas eu quero trazer a vocês a atualidade da Bíblia, inclusive para esse momento e para esse local. Eu vou ler o Salmo 82 numa versão e depois eu vou explicar o texto numa outra versão. Eu acabei de ganhar a Bíblia, tá? E então eu vou aproveitar e ler pela primeira vez essa Bíblia neste Salmo. O Salmo 82, ele diz assim: Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Amém. Amém. Baixe sua cabeça para uma palavra de oração, para você abrir o seu coração para esse momento de meditação da palavra. Senhor, a tua palavra foi lida e nesse momento pedimos que o Senhor possa nos fazer mensageiro dessa mensagem tão significativa para nós. Ajuda-nos no entendimento disto. Ajuda-nos a colocar em prática aquilo que ouvirmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, a nossa igreja tem um compromisso com a sociedade. Então, hoje nós não viemos abençoar esse local. Hoje nós não viemos aqui fazer alguma marca distintiva, mas nós viemos aqui para alertar todos quantos vão trabalhar aqui. Esse texto da palavra de Deus é um tanto difícil, porque nos confunde. Por causa de uma tradução da palavra que é tanto usada para o próprio Deus, como também usada para anjos, para juízes e para seres celestiais. E por isso que eu quero aproveitar desde logo e dizer: o texto está falando dos juízes terrenos diante do grande juiz. A palavra juiz aqui não é o magistrado simplesmente, é qualquer autoridade. Na teologia reformada, toda autoridade deve se lembrar que ela é instituição de Deus. E todo aquele que exerce autoridade, ele deve se lembrar que ele prestará contas ao Senhor, porque ele exerce uma atividade que Deus faria diretamente perante os homens, mas ele institui alguns para fazer algumas coisas. Quem escreveu esse salmo foi um cantor, foi um músico, mas dizem que ele era um músico profeta. E ele cantou
chamando a atenção das autoridades. O cara é corajoso. No meio do paganismo reinante, na época em que ele escreveu, ele diz que Deus convoca os juízes. Numa grande assembleia, então, dos deuses, e esses deuses aí são juízes, e eu quero usar a palavra aqui como autoridades. Ele chama a atenção, então, das autoridades e diz que no meio deles, ele é o juiz. E ele chama, então, essas pessoas, investidas de autoridades, para serem alertadas do papel que eles cumprem na sociedade. Diz o texto, é Deus quem preside. Então, aquilo que eu já disse, a autoridade, o homem que exerce uma autoridade sobre a face da terra, tem que se lembrar que quem realmente preside é Deus. Francisco I, rei francês, recebeu uma queixa de uma mulher. E quando ela se achegou a ele, ela se ajoelhou e foi começar a falar. O rei disse, levanta. Eu só posso fazer justiça. Se eu tiver que fazer um favor, a senhora peça misericórdia. Mas justiça não precisa pedir. Porque naturalmente eu estou aqui para isso. Fazer justiça. E veja então nessa convocação o que é que Deus diz. Até quando? Se dirigindo aos juízes, às autoridades. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os maus? Gente, me parece que é um retrato da sociedade hoje. Por isso que eu disse a vocês que a Bíblia é um livro atual. E esse salmo, composto por Asaf, tem algo muito interessante. Porque essa pergunta começa toda essa argumentação de Deus perante eles. Até quando? Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Interessante que no texto poético hebraico, às vezes tem alguns sinais. E nesse aqui tem um sinal que chama Selah, que é uma pausa. E aqui exatamente depois da pergunta, o cantor previu lá uma pausa. E alguém diz isso. Gente, agora vocês vão parar um pouquinho e vão pensar naquilo que eu vou falar. Reflitam sobre isso. Até quando vocês não cumprirão retamente aquilo que eu quero? E Deus continua a dizer o que Ele quer dos juízes, o que Ele quer das autoridades. Diz assim, garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eu fiquei pensando, a gente poderia trocar tudo isso aqui e dizer assim, lembrem-se daqueles que são socialmente vulneráveis. Olha aqui a Bíblia falando de vulnerabilidade social há mais de 3.000 anos. E nós, vocês, principalmente que estarão aqui, e eu digo até os estagiários que vão trabalhar aqui, vocês deverão se lembrar disso, porque vocês estão investidos dessa autoridade, de acolher aquele que é necessitado. E eu sei que esta casa é montada bem de frente para a rua, abrindo-se para a sociedade. Nós não estamos fazendo assistencialismo. Nós estamos cuidando, em nome de Deus, daqueles que precisam. É esse o nosso papel. É esse o papel da universidade. Principalmente esta casa, que é de confissão reformada, presbiteriana. Nós queremos abençoar a sociedade. Deus, depois
de dizer isso para as autoridades, para os juízes, ele expõe que os juízes também são fracos, têm fraquezas. Diz o texto, nada sabem, nada entendem. Ele não está dizendo isso dos pobres, dos vulneráveis, dos necessitados, daqueles que estão com os seus direitos arranhados, mas ele está dizendo dos próprios juízes, das próprias autoridades. Nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. A gente poderia até pensar que o próprio Deus está falando, o ordenamento jurídico que vocês usam não está prestando para nada, porque os juízes, as autoridades não aplicam, tendo em vista aqueles que são mais necessitados. E o salmista, numa segunda parte, numa segunda estrofe, ele dá uma sentença para esses juízes. Depois de dizer, e do próprio texto explicar que os próprios juízes são chamados de deuses, e aqui vem a confusão de entender o texto sagrado, os juízes, as autoridades são deuses. Isto é, são seres investidos de autoridade para fazer aquilo que Deus quer, para fazer justiça social. Eu disse, vocês são deuses, vírgula, mas vocês morrerão como simples mortais. Então não ache que vocês são muita coisa não. Vocês também vão morrer. Vocês também estarão sob essa sentença final de morte. E o salmista termina com uma oração. E é uma oração linda, porque agora toda a autoridade vai poder fazer essa oração. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a terra é tua. Queremos que essas palavras possam animar todos aqueles que vão trabalhar aqui. De maneira especial, o pessoal da coordenação e os estagiários, que estarão treinando. É a grande oportunidade que eles recebem de Deus para um treinamento jurídico com esse verniz, com esse tempero muito especial. Aquilo que Deus quer. Aquele pobre que chega aqui, com certeza aqui tem um filtro, né? Serão atendidas aquelas pessoas que hoje nós chamamos de vulneráveis, aquelas pessoas que a Bíblia protege, que Deus protege, que Deus exige que as autoridades atendam, que elas possam encontrar aqui, nessa casa, uma casa de Asaf, uma casa onde se dá a eles a justiça que eles procuram, que eles precisam. Que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe todos aqueles que vão trabalhar aqui. Seja bênção para eles, seja uma alegria para essas pessoas que virão aqui e que seja glória para o Supremo Juiz, o nosso Deus. Que assim Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Queria agradecer ao Dr. Márcio e ao Dr. Edemar pelas palavras. Certamente inspiram a todos nós e acho que a todos aqueles que estão no dia a dia desse escritório. Portanto, tenham nessas palavras um norte para seguir com as suas atividades diárias, né? Isso é muito importante. Eu queria passar a palavra para o professor Anaor, diretor do Centro de Ciências e Tecnologia, para que ele também possa dizer da dimensão desse escritório para o CCT e da importância que isso tem para a nossa missão e para as nossas atividades. Professor. Obrigado, Leopoldo. Boa noite a todos. Agradecer o reverendo Márcio pelas palavras muito oportunas e adequadas, que de fato externaliza todo o nosso propósito acerca desse local, que certamente vai ser um local para abençoar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que precisam de fato de uma assistência jurídica, que hoje às vezes sequer conseguiriam redigir ou elaborar
um documento, um protocolo, um requerimento. Então, a nossa expectativa aqui, através do professor Leopoldo, da professora Benedita, é que nós realmente transformemos esse lugar aqui numa referência para Campinas, sob o ponto de vista de um local onde as pessoas poderão buscar a solução para os seus problemas, principalmente aquelas pessoas que forem encaminhadas pela Defensoria, pela própria OAB. Nós estaremos aqui de portas abertas para receber esse pessoal e poder atendê-los com a excelência da qual o nosso curso hoje representa na cidade de Campinas. Então, nossas palavras aqui são de agradecimento a todos, agradecimento pela presença de vocês e que, de fato, reforçando o que o reverendo falou, isso aqui será realmente um local de muita bênção para muitas pessoas. Obrigado a todos. Obrigado, professor Naor. Antes de passar a palavra para o Dr. Wallace, para que ele fale em nome da reitoria, eu gostaria de passar a palavra muito rapidamente, primeiro para o Dr. Peter Paluto, que aqui representa o prefeito Dário Saad, mas que atua diretamente no campo do direito. Então, que, por favor, nos dissesse algumas palavras. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Não estava preparado para falar, mas é uma alegria muito grande estar aqui, não só como secretário de Justiça em nome do prefeito, mas também como professor. Eu sou vinculado à PUC Campinas e é um prazer estar aqui, essa casa tão bonita, né, com o carinho que vocês estão fazendo para a população que realmente precisa. O Brasil tem ideologias diversas, mas nós temos uma população muito carente que precisa. E é muito bonito o trabalho de vocês, é muito acolhedor esse lugar. Estão de parabéns, viu? De coração mesmo, parabéns. Muito obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar o quão importante para nós é estar em constante diálogo com o município, através da prefeitura e das secretarias, dizendo que a universidade está sempre de portas abertas para aquilo que a prefeitura entender sejamos úteis e importantes. Esperamos a todos. Eu queria também passar a palavra para a professora Luciana, que nos ajudou enormemente nesse intermédio, né, nessa intermediação com a OAB, com a seccional de São Paulo, a professora Luciana, presidente da subseção daqui de Campinas, e que nos honra também por ser professora, membro do corpo docente desse curso. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo apoio e por poder por ter viabilizado que isso pudesse ganhar a proporção que já ganhou e outras que ainda virão. Muito obrigado. Viu? As minhas palavras também são de agradecimento, né? Eu acho que como professora da casa, que já está no magistério há 20 anos, acho que qualquer coisa que a gente possa levar, a sala de aula é muito importante, já fazemos o nosso melhor papel ali, passando o conhecimento. Mas tudo que a gente pode levar da sala de aula para a comunidade, voltar à comunidade, traz aí uma satisfação muito grande. Então, dizer, professor Leopoldo, a toda a comunidade acadêmica, da nossa felicidade, né? Que a população receba aí mais um local para atendimento, para encaminhamento, e desejar a vocês aí maravilhosos passos, bênçãos para essa atividade e muito sucesso. Muito bem. Obrigado. Por fim, registrando aqui também a presença do pró-reitor, Dr. Luiz Lemos, que também nos honra com a sua presença, registrando aqui também a presença do Coronel Marcos, tenente da Polícia Militar, que também do Exército Brasileiro, né, portanto, também nos honra com a sua presença. Nos conhecemos no semestre passado, no primeiro seminário de direito militar, que já frutificou, já sei que, no intermédio da professora Érica, teremos um segundo encontro. Então, muito obrigado pela sua presença e obrigado pela parceria que a gente tem estabelecido através desse seminário. E também queria fazer uma menção ao reverendo Carlos Machado, que é diretor do Seminário Presbiteriano do Sul e que sempre também nos apoia. Constantemente a gente tem realizado eventos lá e justamente porque somos muito bem recebidos e acolhidos. Muito obrigado pelo apoio de sempre e pela presença.
Eu queria então passar a palavra para o Dr. Wallace Sabaini, pró-reitor de controle acadêmico, e que aqui representa o magnífico reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Muito obrigado pela presença, pelo apoio sempre. E também é advogado. E também advogado, pois é. A gente vai dominar o meio. Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Né? Queria cumprimentar inicialmente nossos estudantes. Né? Vocês são o principal propósito de existência da nossa universidade. Né? Sem os estudantes, a universidade não existia, né, professor? E cumprimentar também aqui nossas autoridades externas, na pessoa do secretário de Justiça aqui, Dr. Peter. Cumprimentar os nossos queridos reverendos aqui, na pessoa do meu querido amigo já de longa data, né, Dr. Márcio Demarque, reverendo Márcio Demarque, com meus demais reverendos, cumprimentar aqui todos os docentes que estão presentes, na pessoa do professor Jonas, lá da faculdade, diretor da faculdade de Coimbra, e também da professora Benedita, porque até hoje eu lembro da minha coordenadora do escritório de assistência jurídica quando eu cursei o curso de Direito. A professora Vasti era brava, brigava com a gente, nossa vida. E assim, é uma alegria muito grande, porque por força do Estatuto da OAB, eu sendo funcionário de carreira do Banco do Brasil, durante 15 anos eu não pude exercer a advocacia, não é? Porque o administrador do banco tinha informação privilegiada, né? E não tinha como, mesmo com a OAB, não podia trabalhar, né, como advogado. Né? No dia que eu deixei de ser funcionário de carreira, finalmente eu pude, né? E aí a experiência que eu tive inicialmente para poder entender, né, essa questão foi justamente no escritório, lá da faculdade, da universidade que eu estudei lá no Espírito Santo, Universidade de Vila Velha. E eram assim momentos que me marcou muito. Né? A gente já fazia atendimento em dupla, eu não sei como é que é aqui, mas lá a gente atendia em dupla, né? Eram 2 estudantes. E eu atendia muita gente, que era uma comunidade de pessoas realmente muito vulneráveis socialmente. E a maioria dos problemas eram direito de família. Eu não sei aqui, mas lá era... Né? Só que, apesar de atender muitas pessoas, a gente fazia poucas petições para o Poder Judiciário. Porque eu seguia muito o que está escrito ali, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu lembro de um fato que chegou a dona Lúcia lá, e estava eu e a Melissa, minha colega de sala de aula, e ela falou assim que o marido dela tinha se apaixonado por uma galega, né, que ele era diretor de um sindicato de transportes, e foi para uma cidade vizinha, né, trabalhar lá, e lá ele se apaixonou por uma galega e estava ameaçando, né, tirar as coisas da casa dela e levar embora. Né. E aí ela foi lá para saber quais as medidas poderiam tomar diante dessa situação. E aí a Melissa, né, que absurdo, nós vamos acabar com ele, vamos entrar com isso, não sei o que e tal. E eu, calma, Melissa, calma. Né. Falei, dona Lúcia, fica tranquila, ele nunca vai poder fazer isso. Você pode dizer, inclusive, que foi o advogado aqui da universidade que disse, né, você veio à universidade, consultou, ele não tem esse direito de fazer isso com você. Fica tranquila, ele não pode fazer isso. Inclusive, se quiser, pode mandar ele vir aqui conversar com a gente, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, né, você ama ele? Eu amo ele. Quase chorando, né? Então, vamos fazer o seguinte, né, não entra com divórcio agora não, vamos dar tempo ao tempo, né, o mandato dele vai acabar lá na cidade, ele vai ter que voltar, vai que cai a ficha dele, né, ele vê que a senhora realmente é a pessoa para seguir, né, o resto da vida dele. E, enfim, né, se não der certo, a gente está aqui à sua disposição, você pode voltar aqui. Aí ela foi embora, feliz da vida. E eu falei assim para a Melissa, tá vendo, Melissa? Menos uma confusão lá no Poder Judiciário. Se a gente puder... Então eu sou um advogado assim, né? Se eu puder evitar o Poder Judiciário, eu estou evitando. Para isso a gente precisa de pessoas, o quê? Conciliadoras. Então qual é o pedido do pró-reitor que está aqui representando o reitor da universidade? Vocês, meus queridos estudantes, né? Vamos procurar sempre conciliar, né? Vamos trabalhar no nível da justiça, no primeiro plano, e lá tentar terminar todas as lides, né? De forma que a gente consiga paz. Nesse mundo da intolerância, que nós precisamos é de paz. E se a gente tiver pessoas, profissionais, operadores de direito que entendam isso,
né, a gente vai conseguir ter uma sociedade um pouco menos conflituosa, uma sociedade mais de paz, mais de tolerância, mais humana, mais justa, mais ética. Então a gente espera isso de vocês. Obrigado e que realmente a gente possa aqui fazer diferença na sociedade. Né? Afinal, mais uma vez, a nossa universidade ela existe para isso. Muito bem. Por favor, fala assim. A gente... Então eu vou convidar aqui o secretário também para ajudar Secretário do AB, a placa, né? doutora do AB. Também. Doutora Luciana, Pedir que o... Benedito também. E acho que pode vir alguém representando. Cadê o representante dos nossos queridos estudantes? Bem menor. Para esconder quem está na foto. Professora Luciana, vamos lá. Vamos lá, vai lá, vai lá. Os três. Uma benção. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado pelo prestígio. Esperamos contar muito mais do que com a presença, mas com o prestígio e com o apoio de todos no cumprimento dessa nossa missão e que aqui seja um lugar de acolhimento, um lugar de refrigério e um lugar em que a gente possa irradiar aí todas as boas coisas que a gente tem dentro do nosso coração e que a gente aprende em sala de aula, que a gente possa transmitir para as pessoas a paz, a nossa sabedoria e para que elas saiam daqui com alento e um pouco mais tranquilas de que quando entraram. E quando não for possível conciliar, que a gente possa ter também a sabedoria de racionalmente colocar no papel aquilo que é o direito das pessoas, contribuindo para o Poder Judiciário, que é a nossa forma que a gente tem de contribuir, tal como diz a Constituição brasileira, como essenciais à justiça, é a nossa forma que a gente tem de contribuir para o desenvolvimento da nação e para a construção de uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária. Muito obrigado, pessoal.